Você já teve a sensação de que trabalha, se esforça, dá o melhor de si todos os dias, mas o salário simplesmente evapora? Ele cai na conta e em poucos dias parece que desapareceu como areia escorrendo entre os dedos. Essa é a realidade de milhões de pessoas. E quando olhamos para os números, percebemos que não é apenas impressão. Pesquisas mostram que mais de 70% dos brasileiros chegam ao fim do mês sem conseguir guardar nada. E muitos já estão endividados antes mesmo de receber. Isso não é apenas um problema individual, mas um reflexo de como fomos educados a lidar com o dinheiro. A maioria de nós nunca teve uma aula sobre finanças pessoais na escola. Aprendemos a trabalhar, a produzir, mas não a gerenciar o fruto do nosso trabalho. Crescemos ouvindo frases como: dinheiro não dá em árvore, dinheiro é suado, dinheiro some rápido. Essas crenças moldam a forma como nos relacionamos com o salário. É como se estivéssemos sempre correndo atrás dele, mas ele escapasse das nossas mãos. Joseph Murphy, autor de O Poder do Subconsciente, dizia: o subconsciente aceita como verdade aquilo que você repete para si mesmo. Quando alguém repete todos os meses, meu salário nunca é suficiente, o dinheiro nunca sobra. O subconsciente grava essa informação e passa a direcionar comportamentos para confirmar essa crença. O resultado é um ciclo de escassez. Mas aqui está uma verdade libertadora. Não é apenas quanto você ganha, mas como você organiza o que ganha. É claro que aumentar a renda é importante, mas antes de pensar em ganhar mais, é essencial aprender a cuidar do que já entra. É como uma casa. Não adianta construir mais cômodos se o alicerce não está firme. O alicerce da liberdade financeira é a organização do salário. E talvez você pense: mas eu ganho pouco, não tem como organizar. Essa é uma armadilha mental. Organizar não depende do valor, mas do hábito. Existem pessoas que ganham muito e estão sempre endividadas, e outras que ganham pouco, mas conseguem poupar e construir patrimônio. A diferença está na mentalidade e na disciplina. Napoleon Hill, em Pense e Enriqueça, afirmou: aquele que não controla suas finanças, não controla sua vida. Essa frase mostra como o dinheiro está diretamente ligado à nossa autonomia. Quando você deixa o salário ditar a sua vida, você é prisioneiro dele. Mas quando aprende a organizar, o salário se torna uma ferramenta de liberdade. É isso que vamos construir juntos neste vídeo. Eu vou te mostrar 3 passos simples, mas poderosos, para transformar seu salário em aliado. Vamos falar de como se pagar primeiro, de como dividir em categorias e de como ter um controle visual. Não são teorias distantes, mas práticas que você pode aplicar já no próximo pagamento. E mais do que números, esses passos representam uma mudança de mentalidade. Porque prosperidade não começa no bolso, começa na mente, mas precisa se concretizar no dia a dia. Se você já cansou de sentir que o dinheiro escapa, se prepare. Este é o momento de virar a chave. O primeiro passo para organizar o salário é algo tão simples que muitas pessoas ignoram: se pagar primeiro. Essa é uma das leis mais antigas da prosperidade e foi popularizada no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, de George Clason. Ele escreveu: uma parte de tudo que você ganha é tua para guardar. Essa frase, por si só, tem o poder de transformar vidas. Na prática, significa que no momento em que o salário cair, antes de pagar qualquer conta, você separa uma parte para você. Pode ser 10%, 5% ou até 2% no começo. O valor não importa tanto. O que importa é criar o hábito. É o gesto simbólico que mostra para o seu subconsciente: eu sou prioridade. Meu futuro é prioridade. Muitos pensam: mas eu não consigo guardar nada. Tudo o que eu ganho já tem destino. Esse é um pensamento comum, mas perigoso. Porque quando você se coloca por último, o dinheiro nunca sobra. A lógica precisa ser invertida. Você precisa se colocar em primeiro lugar, ainda que seja com uma quantia simbólica. Esse ato muda sua relação com o dinheiro. Napoleon Hill dizia: a disciplina financeira é um dos primeiros testes de sucesso. Quando você se paga primeiro, está exercitando essa disciplina. Não é sobre guardar milhões de uma vez.
mas sobre criar consistência. Imagine alguém que ganha R$ 2.500 e decide guardar apenas 5%, R$ 125 por mês. Em 5 anos, sem contar juros ou rendimentos, já terá acumulado R$ 7.500. Agora pense em outra pessoa que nunca guarda nada. Em 5 anos, ela continua do mesmo jeito, com zero guardado e a mesma sensação de escassez. Esse hábito, além de prático, tem um efeito psicológico poderoso. Ele envia uma mensagem clara para a sua mente. Eu mereço prosperar. Eu sei cuidar do que é meu. Louise Hay, que falava muito sobre prosperidade e merecimento, dizia: a abundância vem quando acreditamos que somos dignos dela. Se pagar primeiro é, em essência, afirmar o seu merecimento. E para ilustrar, vou trazer uma história simples. Um trabalhador, vamos chamá-lo de Carlos, ganhava pouco mais de um salário mínimo e sempre dizia que não sobrava nada. Um dia, decidiu aplicar esse princípio. Guardou apenas R$ 20 do salário. No mês seguinte, mais 20. No começo parecia pouco, mas com o tempo ele começou a se sentir mais seguro, porque tinha algo separado. Aquilo deu confiança para buscar uma renda extra. E aos poucos, ele começou a aumentar o valor guardado. Depois de alguns anos, Carlos não só tinha uma reserva, como também começou a investir. O que mudou não foi o quanto ele ganhava no início, mas a decisão de se pagar primeiro. Esse passo é tão poderoso porque marca uma virada de mentalidade. Quando você passa a se ver como prioridade, você rompe com o ciclo da escassez. É como plantar uma semente. Talvez no começo seja pequena, mas com o tempo ela cresce, cria raízes e se multiplica. Prosperidade funciona assim. Começa com pequenos gestos que se repetem até se tornarem parte de quem você é. Por isso, a partir do próximo salário, faça esse compromisso consigo mesmo. Antes de pagar qualquer conta, pague-se primeiro. Guarde uma parte para o seu futuro. É nesse gesto que começa a sua liberdade financeira. O segundo passo para organizar seu salário é dar uma função clara para cada parte do dinheiro. Quando o salário cai e você não define para onde ele vai, ele simplesmente se dissolve em gastos aleatórios. Como já dizia Peter Drucker, um dos maiores pensadores da administração, o que pode ser medido pode ser melhorado. E só conseguimos medir o dinheiro quando damos destino e limites a ele. Uma das formas mais conhecidas de fazer isso é a regra 50-30-20, popularizada pela economista Elizabeth Warren. Essa regra sugere que você divida o seu salário assim: 50% para necessidades, moradia, alimentação, transporte, saúde, contas fixas, 30% para desejos, lazer, viagens, presentes, restaurantes, tudo aquilo que traz prazer, mas não é essencial. 20% para futuro, investimentos, reserva de emergência, aposentadoria, estudos que gerem retorno. Pode parecer simplista, mas essa divisão traz clareza e equilíbrio. Muitas pessoas caem na armadilha de gastar 70% ou até 80% com necessidades, porque não planejam. Outras gastam demais no lazer e acabam se endividando. Quando cada real tem um destino, você se liberta do improviso. Vamos a um exemplo prático. Imagine alguém que ganha R$ 3.000. Pela regra 50-30-20, R$ 1.500 vão para necessidades, R$ 900 para desejos e R$ 600 para futuro. Agora pense, quantas pessoas você conhece que gastam praticamente tudo em necessidades e emergências? O resultado é que nunca sobra para o futuro. Mas quando aplicam essa divisão, conseguem criar espaço para o lazer sem culpa e ainda constroem um caminho de prosperidade. Essa regra, claro, pode ser adaptada. Quem tem uma renda menor pode começar com 70-20-10, por exemplo. O importante não é a fórmula exata, mas a disciplina de dividir. É como organizar uma casa. Se cada coisa tem seu lugar, o ambiente fica mais leve e funcional. Com o dinheiro é igual. E aqui entra uma reflexão importante. Carl Jung dizia: até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamar de destino. Dividir o salário em categorias é trazer para a consciência aquilo que, de outra forma, seria gasto de forma automática.
Quando você percebe que está colocando mais do que deveria em lazer, pode ajustar. Quando percebe que não está separando nada para o futuro, pode começar a mudar. Uma história que ilustra bem isso é a de uma jovem chamada Ana. Ela sempre dizia que não sobrava dinheiro para viajar, que era impossível guardar. Um dia, decidiu aplicar essa regra. Percebeu que estava gastando quase 40% do salário em compras online, pequenas coisas que, somadas, drenavam sua renda. Ao limitar esse gasto para 30% e realocar parte para o futuro, em poucos meses conseguiu juntar para a sua primeira viagem internacional. O que mudou não foi o salário, mas a forma de distribuí-lo. Dividir em categorias é como colocar ordem no caos. É sair da vida reativa, em que o dinheiro vai embora sem você perceber, e entrar numa vida proativa, em que você decide com clareza. É assumir o papel de gestor da sua própria prosperidade. Por isso, ao receber seu próximo salário, defina quanto vai para suas necessidades, quanto pode ir para seus desejos e, principalmente, quanto será destinado ao seu futuro. Essa decisão, repetida mês após mês, cria consistência. E a consistência cria liberdade. O terceiro passo para organizar seu salário é ter um controle visual do dinheiro. Pode parecer óbvio, mas a maioria das pessoas não sabe exatamente quanto gasta, em que gasta e quanto sobra no final do mês. Sem essa clareza, é como dirigir um carro sem painel. Você não sabe a velocidade, não vê o combustível, não percebe quando está prestes a parar. Ter um controle visual significa anotar e acompanhar seus ganhos e gastos. Isso pode ser feito em uma planilha simples, em aplicativos de celular ou até em um caderno. O método não importa. O que importa é que você consiga enxergar para onde o dinheiro está indo. Carl Jung dizia: até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamar de destino. E é exatamente isso que acontece com o dinheiro. Enquanto você não enxerga para onde ele vai, o dinheiro simplesmente desaparece. Mas quando coloca no papel ou no aplicativo, você traz o gasto para a consciência. O que antes parecia um mistério se revela em números claros. Um exemplo prático. Uma família descobriu, ao anotar seus gastos por 3 meses, que estava gastando em média R$ 500 por mês com delivery de comida. Até então, tinham a sensação de que pediam de vez em quando, mas o controle mostrou que era quase todo dia. Quando viram o valor acumulado, decidiram cozinhar mais em casa e reduzir o delivery pela metade. Só esse ajuste liberou R$ 3.000 por ano, que passaram a ser destinados para a reserva de emergência. Esse tipo de percepção só acontece quando há controle. Sem ele, vivemos na ilusão de que sabemos para onde o dinheiro está indo, mas, na prática, não sabemos. É como abrir uma gaveta cheia de papéis sem nunca organizar. Você tem a sensação de que conhece, mas não tem clareza. Outra história inspiradora é a de Júlia, uma professora que sempre dizia que não conseguia guardar nada. Ao começar a anotar seus gastos diariamente em um caderno, percebeu que gastava valores pequenos em cafés e lanches, mas que no final do mês somavam quase R$ 400. Quando tomou consciência disso, decidiu reduzir esses pequenos gastos e passou a direcionar R$ 200 por mês para um fundo de investimento simples. Em um ano, já tinha mais de R$ 2.400 aplicados, algo que antes parecia impossível. O controle visual também tem um efeito motivacional. Ver o dinheiro crescendo, mesmo que devagar, cria uma sensação de progresso. É como acompanhar o resultado de um treino físico. Quando você vê a evolução, sente vontade de continuar. Louise Hay dizia: o que pensamos e acreditamos se torna a nossa realidade. Ao visualizar seus números, você alimenta a crença de que pode prosperar. Um exercício simples que você pode começar hoje é o seguinte: no início da semana, escreva os gastos previstos. No final da semana, compare com o que realmente gastou. Essa prática, repetida mês após mês, cria consciência e disciplina. Você começa a perceber padrões, a cortar exageros e a fazer escolhas mais conscientes. Ter controle visual
Não é apenas sobre números, mas sobre assumir o comando. É parar de viver na incerteza e passar a ter clareza. Quando você enxerga seu dinheiro, você tem poder sobre ele. E quem tem poder sobre o dinheiro, tem poder para construir prosperidade. Agora que você conhece os 3 passos para organizar seu salário, se pagar primeiro, dividir em categorias e manter um controle visual, é importante entender que eles não são apenas técnicas financeiras. Eles representam uma mudança de mentalidade, um novo modo de se relacionar com o dinheiro. Quando você aplica esses passos, algo começa a acontecer. O dinheiro deixa de ser um inimigo que escapa das suas mãos e passa a ser um aliado. Você sai do papel de vítima da falta e assume o papel de protagonista da prosperidade. E aqui está um ponto essencial. A prosperidade não começa quando você ganha mais. Começa quando você cuida melhor do que já tem. Muitos acreditam que só serão prósperos quando receberem um aumento, quando tiverem um emprego melhor ou quando ganharem na loteria. Mas a verdade é que, se você não souber administrar R$1.000, não saberá administrar 10.000. Se não consegue cuidar do pouco, dificilmente terá condições de cuidar do muito. Essa é uma lei universal. É por isso que em diversas tradições encontramos a mesma mensagem. Seja fiel no pouco e o muito virá. Louise Hay dizia: a prosperidade começa dentro de nós, com a ideia de merecimento. Quando você guarda uma parte do seu salário, está dizendo para si mesmo: eu mereço um futuro melhor. Quando você divide em categorias, está dizendo: eu mereço equilíbrio e clareza. Quando você anota seus gastos e controla o que entra e sai, está afirmando: eu mereço consciência e liberdade. Cada ação, por mais simples que pareça, é um ato de afirmação de merecimento. E aqui entra um outro ponto importante. Esses passos criam base para tudo que vem depois. Quando você aprende a organizar o salário, está pronto para construir sua reserva de emergência, investir no tesouro direto, conhecer fundos imobiliários, entrar no mundo das criptomoedas. Mas nada disso faz sentido sem o alicerce. É como querer construir o segundo andar de uma casa sem terminar o primeiro. O chão precisa estar firme para que os próximos níveis sejam sustentáveis. Quero que você imagine a sua vida daqui a 5 anos se continuar vivendo como está hoje. Salário entrando, desaparecendo, contas acumulando. A mesma sensação de correr atrás e nunca alcançar. Agora imagine a sua vida daqui a 5 anos, aplicando esses passos todos os meses. Você terá uma reserva, menos dívidas, mais clareza, talvez até já esteja investindo e colhendo frutos. A diferença entre esses 2 futuros está nas escolhas que você faz hoje. Relembrando. Primeiro, se pague antes de qualquer coisa. Segundo, divida o salário em categorias para dar equilíbrio. Terceiro, tenha um controle visual para trazer consciência. Esses passos são simples, mas poderosos. Eles são como sementes que, plantadas com consistência, crescem e se multiplicam. Joseph Murphy dizia: a imaginação é o início da criação. Você imagina o que deseja, você quer o que imagina e, finalmente, você cria o que quer. Ao imaginar sua vida organizada financeiramente, ao querer esse equilíbrio e ao aplicar esses passos, você começa a criar essa realidade. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal Próspera na Prática e ative o sininho. Aqui, toda semana, eu compartilho reflexões e estratégias que unem mentalidade de abundância e finanças aplicáveis. Compartilhe este vídeo com alguém que sempre diz que o dinheiro nunca sobra. Talvez seja exatamente isso que essa pessoa precisa ouvir para mudar de vida. A prosperidade é uma jornada. E essa jornada não começa amanhã. Não começa no próximo aumento. Começa hoje, com o que você já tem em mãos. Porque prosperar é, acima de tudo, uma escolha diária. E agora a escolha está nas suas mãos.